Olá meus amigos, nessa videoaula nós vamos começar a falar um pouco dos aspectos que representam aí mudanças, como nós temos nossas novas e atuais contingências de trabalho que venham a implicar aí em até mesmo novas maneiras de compreendermos como são estabelecidas as relações de trabalho. Nós temos mudanças de paradigmas desde a gestão do trabalho até mesmo a maneira como nós consideramos, compreendemos a aplicação dos recursos humanos, a consideração aos talentos das pessoas que venham a desempenhar as suas realizações, as suas funções profissionais aqui numa organização. E claro que isso vai ter repercussão na vida pessoal dos nossos funcionários, mas a gente também precisa compreender como que as próprias práticas de gestão vêm mudando essa maneira de compreender a relação do homem com o trabalho, por isso relações de trabalho. Precisamos entender o papel contemporâneo que a função de RH exerce, e como que ela precisa compreender essas relações de trabalho, até mesmo para saber contextualizar, para sabermos como projetar as efetivas práticas, como a gente precisa ter as devidas considerações sobre as maneiras como a gente consegue representar as formas como o trabalho é feito no dia a dia, como que os profissionais de hoje, que são formados hoje, que sejam aí disponíveis no mercado de recursos humanos, se projetam para as oportunidades de emprego que venham a conquistar na organização, em qualquer tipo de organização, e até mesmo nas alternativas de carreiras autônomas. Então, justamente porque hoje nós temos essa diversidade de opções de trabalho, de alternativas de trabalho, é indispensável que o RH saiba compreender essas diversidades, saiba respeitar, saber identificar os interesses de cada profissional. Se hoje a gente tem uma organização que exige ali alta performance, ou seja, que os seus funcionários deem o melhor de si, estejam constantemente comprometidos em alcançar os objetivos ali da organização, a gente também precisa considerar quais são as expectativas desses funcionários, porque hoje nós podemos ter um excelente profissional que esteja de fato vestindo a camisa da empresa, mas que também possa ter o seu interesse de ter o seu crescimento em outras organizações, em outras oportunidades de trabalho. Então ele possa até mesmo vir a desenvolver uma carreira autônoma. Então é indispensável que a atribuição de gestão de pessoas, a área de gestão de pessoas, tenha condições de compreender, de acompanhar essas mudanças sobre as relações de trabalho. O sistema brasileiro de relações de trabalho, a gente tem aí também alguns impactos, algumas interações com o sistema jurídico, como que nós temos as leis trabalhistas, como que nós temos as novas adequações sobre os tipos de contratos, como possam ser firmados os contratos, alguns requisitos que ainda são mantidos, algumas inovações, algumas condições que possam representar novas condições de trabalho, novas maneiras de vincularmos aqui um funcionário empregado em uma organização. Então, é indispensável que a área de RH, o setor de RH, de gestão de pessoas de uma empresa, acompanhe essas mudanças. Alguns possíveis conflitos jurídicos no âmbito da gestão de pessoas, nós sabemos que existem aí possíveis causas trabalhistas, alguns funcionários que possam vir a processar uma empresa se não existiu ali um devido atendimento, um devido cuidado, um tratamento com os funcionários que atuavam ali em uma organização. Inclusive isso pode ser consequência, por exemplo, de assédio moral, que hoje a gente identifica que é uma prática um tanto constante em algumas organizações. Então, é imprescindível que o RH, uma área de gestão de pessoas de uma empresa, saiba e tenha como intervir quando for identificado alguma prática ali de assédio moral no ambiente de trabalho. E hoje a gente tem mais essa consideração com o lado humano das empresas. Nós sabemos que são pessoas dotadas de sentimentos, dotadas de identidade, dos seus valores, da sua personalidade, e isso precisa ser respeitado no ambiente de trabalho. E, inevitavelmente, a gente lida também com vaidades humanas, então a gente pode ter algumas pessoas que se sintam impunes, se reconheçam impunes e acreditam que possam tratar os demais colegas ao seu critério livre e pessoal, sabendo que existe uma responsabilidade para a gestão dessas pessoas dentro de qualquer organização. E também os avanços nas relações de trabalho, inclusive como nós podemos ter novas configurações aí de vínculos trabalhistas. Então, quando nós falamos de relações de trabalho, esse conceito, tradicionalmente, numa perspectiva mais clássica, ele era concebido como um sistema de normas, de regulamentações das relações de trabalho, dentro aí de uma visão estática, normativa. Então, eu tinha lá a formalização de um contrato de trabalho
tudo já estava ali normatizado, né? Isso já era entregue para um funcionário recém-contratado, quais deveriam ser as suas responsabilidades, como que ele deveria se comportar no ambiente de trabalho, e a gestão simplesmente dava total credibilidade. Olha, uma vez que já estabelecemos as normas, como que o trabalho deva ser feito aqui nessa organização, podemos acreditar que os nossos funcionários sabem muito bem como se portar, o que eles deverão realizar por tarefas, e essas normas se mantêm. Só que no nosso dia a dia, né, no nosso contexto contemporâneo, nós sabemos que existem várias novas implicações que vêm a mudar a maneira como um funcionário estabeleça vínculo, até mesmo vínculo empregatício em uma determinada organização. Existe a possibilidade de contratar temporários, existe a possibilidade de contratarmos, ao invés de pessoas físicas, profissionais que tenham o seu registro de CNPJ, de microempreendedores individuais, por exemplo, e venham formar contratos de prestação de serviços em uma organização. Então, hoje as organizações têm uma diversidade de possibilidades, né, sobre como contratar mão de obra para trabalhar ali na organização, e de acordo com essa diversidade de possibilidades de contratações, é indispensável que a área de gestão de pessoas tenha todo um amparo, tenha todo um suporte de uma assessoria jurídica, para ter todo um amparo legal, para saber como conduzir ali a gestão das pessoas que venham trabalhar na organização, mesmo especialmente nessas outras modalidades de contratos. Então, mesmo que a gente venha contratar um temporário, venha contratar um profissional autônomo, venha contratar um especialista só para prestar um determinado tipo de serviço ali na minha organização, e não seja necessário manter esse funcionário vinculado como um empregado ali na organização, é indispensável que a gente saiba como administrar e não cometer nenhum equívoco em relação a aspectos jurídicos, aspectos legais. Então, hoje, nós não temos mais normas estáticas. Para cada condição de trabalho, eu posso ter ali algumas especificidades e é indispensável que a área de gestão de pessoas compreenda essas limitações para saber como lidar com cada profissional que esteja trabalhando ali em uma organização em um determinado momento. Então, se a gente vê que hoje nós temos mais critérios para estabelecer aí relações de trabalho, o que condicionou esse robustecimento, né? O que fez com que nós gestores, a gestão de organizações, as práticas de administração, reconhecessem essa necessidade de adequar, se atualizar quanto às condições que determinem como serão estabelecidas relações de trabalho. Nós tivemos aí mudanças significativas. Então a gente vê que o pensamento administrativo que embasou a maneira como a gente tinha nossas práticas de gerenciamento durante a maior parte do século passado, cujo padrão era a regra, aquilo que eu determino é o que é aplicado para todos, isso não é mais capaz de enfrentar os nossos problemas atuais, do século XXI, que a gente tem inclusive essa diversidade, né, diversas maneiras de contratarmos pessoas para trabalharem numa organização. E aí, como exemplos de transformações, a gente vê que antes, na nossa velha economia, tudo era muito previsível. A gente já tinha ali como adequar, contratar esse funcionário, esse profissional vai se adequar aqui ao que nós já temos como regras padrões, como especificações do trabalho, né? Burocrático mesmo, já temos todo definido para cada cargo, o que vai ser esperado do desempenho do profissional que vem assumir esse cargo. Ele já tem ali todo um cargo descrito, o que ele deverá fazer, quais são as suas limitações, o que ele não precisa fazer, porque já entra numa responsabilidade de um outro cargo. Então, antes tudo era muito fácil de ser controlado, tudo era previsível. Então, a gente tinha o trabalho limitado por regras, por regulamentos, o caráter burocrático. Uma vez que eu contratei um profissional para exercer uma determinada função, assumir um determinado cargo, o que estava formalmente descrito naquele cargo restringia o que ele poderia fazer e deveria fazer. Existiam rotinas ordenadas e hierarquizadas, de novo retomando esse caráter burocrático. Se eu já sei quais são as atribuições do meu cargo, quais são as funções que eu realmente devo assumir, eu sei até também a quem eu tenho que me reportar, se eu sou subordinado a alguém, se eu sou o supervisor de uma determinada equipe, se eu supervisiono o trabalho de outra pessoa. Esse caráter hierárquico também fundamenta aí uma gestão burocrática. A gente consegue ter extremo controle sobre como que o trabalho seja desenvolvido dentro de uma organização, seguindo ali rotinas, seguindo as mesmas regras, seguindo até mesmo, né, ordens de conduta de acordo com respeito à hierarquia. Então a gente tinha uma integração verticalizada. Os funcionários respeitavam que os seus superiores imediatos, né, apresentavam por ordens de comando. A linha de produção era apoiada em passos sequenciais,
especificando, se a gente tem toda uma gestão de um processo, se a gente vê ali todo o trabalho que deve ser desempenhado, né, em cada departamento, eu sei exatamente quais sejam as atribuições de cada funcionário que compõe ali o meu setor. Então a gente tem todo um sequenciamento muito claro. Você se encarrega de fazer isso. Quando você conclui sua tarefa, você abastece o trabalho que deverá ser desenvolvido pelo seu colega e assim sucessivamente. Então, até mesmo essa condição de ter essa perspectiva sistêmica, né, compreender o sequenciamento ali das operações a serem realizadas no processo, garantia uma comodidade, né? Era tudo muito previsível, era tudo muito fácil de ser controlado. A gente tinha uma nítida divisão dessas responsabilidades de acordo com esse sequenciamento de tarefas e também, né, quais eram as responsabilidades do gerente, dos gestores, dos supervisores e quais eram as responsabilidades dos operários, dos trabalhadores. A recompensa era com base na senioridade, né, ter ali o cumprimento das metas, ter ali a garantia de que eu realmente estou comprometido em realizar a produtividade esperada do meu trabalho, né, entregar aquilo que era esperado do meu trabalho. E a carreira era associada a uma única empresa. Ou seja, se eu era contratado para trabalhar numa organização, pelo menos na nossa cultura antiga, nós tínhamos esse pensamento. Eu vou ficar trabalhando aqui nessa mesma organização por toda a minha vida. Então, ao longo do tempo, eu posso ir escalando, né, o meu plano de carreira aqui nessa organização. E existia também essa condição de segurança no trabalho, existia essa noção de que nós tínhamos empregos estáveis, né? A gente poderia confiar numa estabilidade no emprego. Hoje, em compensação, né, no mundo corporativo contemporâneo, a gente sabe que nenhuma organização tem garantia de que ela vai continuar funcionando, vai continuar existindo com as suas mesmas características. Pode surgir uma mega concorrência de qualquer lugar do mundo, ou pode surgir uma outra organização estrangeira que tem interesse em adquirir a organização onde eu trabalho aqui hoje. Em decorrência dessas transformações em toda a estrutura de uma organização, a gente pode ter até mesmo readequações, né, transformações de alto impacto sobre o emprego de um determinado profissional. Então hoje a gente não tem mais essa condição de confiar, né, nessa estabilidade no emprego. E essas características, né, essas diferenças, como que nós tínhamos na velha economia, como nós temos nos dias de hoje, se devem a alguns fenômenos, como, por exemplo, a globalização, que veio representar uma redução de postos de trabalho, que implicou na necessidade de inovarmos maneiras de produzir, ainda mais quando a gente tem pequenas organizações locais, que agora têm a sua concorrência a nível mundial. Então a gente precisa estar o tempo todo antenado, né? Quais são as novas tendências, quais são as novas tecnologias, para adequarmos, para garantirmos o desempenho estratégico de toda a nossa organização, para garantirmos que a nossa organização vai ter condições de continuar realizando aqui os seus processos, senão a gente pode ser facilmente canibalizado, né? Vamos deixar de existir porque veio uma multinacional e roubou todo o nosso setor, né? Fez com que a nossa organização não conseguisse mais continuar existindo na sua respectiva área de atuação. Então a gente tem formas inovadoras de produção para agilizar a transferência do conhecimento e hoje nós temos conhecimento disseminado em todo o mundo. Começamos a reconhecer, né, a competição baseada em ideias, a velocidade no desenvolvimento de produto, a velocidade na criação de novas tecnologias para o trabalho, as flexibilidades para atender às necessidades do cliente, que fica cada vez mais exigente. Quanto mais informados nós somos dos nossos direitos, das diversas alternativas que nós, na condição de clientes, temos, isso vai implicar em adequações para a gestão, adequações sobre como que os profissionais estejam realizando as suas tarefas ali numa determinada organização para garantir que os seus clientes continuem usufruindo, né, dos seus produtos, dos seus serviços. Isso também vem afetar as práticas de gestão de pessoas, especialmente sobre as relações de trabalho. Como que nós distribuímos os cargos numa estrutura organizacional, ou mesmo como nós vinculamos diferentes organizações para formar uma rede. A gente hoje conta com essa possibilidade de termos parcerias firmadas entre diferentes organizações, ou até mesmo processos de fusão, de aquisição, que inclusive vem representar um impacto para a gestão de pessoas, porque se eu sou um profissional de uma determinada organização, já tenho aí 10 anos de carreira nessa mesma organização e durante esses 10 anos sempre compreendi que o funcionário da nossa concorrente é o meu arqui-inimigo, porque nós estamos disputando o mercado, de repente pode acontecer a empresa onde eu trabalho, a organização onde eu trabalho, venha a firmar uma parceria ou mesmo venha passar por um processo de fusão com aquela outra organização que antes era nossa concorrente,
E agora eu tenho que encarar aquele profissional que trabalhava na outra empresa não como inimigo, mas como um novo colega de trabalho. Então isso também muda as relações de trabalho, além da possibilidade de termos aí uma remuneração com base em desempenho. Hoje nós já temos, né, algumas organizações que adotam isso, não a remuneração estritamente funcional, não vamos remunerar os nossos funcionários unicamente pelos cargos que eles ocupam, mas pela maneira como eles realizam o seu trabalho. Então a gente pode ter remunerações flexíveis, remunerações variadas de acordo com o desempenho dos nossos profissionais aqui na organização e, consequentemente, queda salarial de pessoas com competências que não agreguem valor. Então nós temos aí também essa condição de exigirmos mais dos desempenhos dos nossos funcionários, essa condição de exigir mais alta performance, né? Exigir maior comprometimento, implica logicamente, né, nas próprias pessoas ali de reavaliarem, se exigirem mais para garantirem a sua permanência no emprego ou que continuem trabalhando numa determinada organização. Acaba sendo um impacto cultural que vem a combinar também novas configurações, novas maneiras de como nós pensamos aí as práticas de gestão de pessoas. Mudanças tecnológicas também implicaram, né, nessas transformações. Então a gente tem um aumento da discrepância entre perfis de competências, a gente tem cada vez mais afinadas, né? Quais são as competências esperadas de um determinado perfil profissional, de uma outra categoria profissional, de acordo com as responsabilidades, a hierarquia que essa pessoa venha a ocupar aqui na nossa estrutura, a exclusão de pessoas com perfis obsoletos, o que antes poderia, né, em algumas décadas anteriores, poderia representar um diferencial em um currículo, por exemplo, hoje já pode ser uma característica totalmente dispensável. Então, algumas pessoas que não estejam atualizando seus conhecimentos, a sua formação, estão mais fadadas a serem consideradas obsoletas, né, no mercado de recursos humanos, e isso pode acabar, né, exatamente na maior dificuldade para essa pessoa conquistar empregabilidade, conquistar oportunidades de emprego. A gente tem ênfase em tecnologias da informação visando distribuir informações e velocidade, né, para propagar determinados conhecimentos. Também precisamos ter essa consideração, os impactos da velocidade tecnológica, né? A velocidade com que novas tecnologias são criadas. Isso também pode vir a afetar a maneira como nós desenvolvemos a nossa administração de recursos humanos, até mesmo quando nós temos aí a condição de automatizar alguns processos. Temos o incremento de tecnologias web que sustentam aí relações de networking, os próprios profissionais, ainda mais aqueles que estejam empenhados em desenvolver carreiras autônomas, podem vir a revelar o não comprometimento com uma determinada organização, trabalharem ali num caráter temporário, porque dependendo do networking que conseguem construir até mesmo pelas redes sociais, né, explorando aí os recursos da internet, podem vir a conquistar novas oportunidades de emprego, até mesmo mais atraentes em qualquer lugar do mundo. Então tem uma mudança tecnológica compatível aí com as consequências também da globalização, que também vem modificar as formas como nós temos relações de trabalho, e o estímulo ao aprendizado e à experimentação. Se antes os gestores, né, de uma maneira geral, a gestão das empresas, tinha aquela filosofia, aquela cultura de manter o status quo, bom, nós trabalhamos dessa maneira, nós conseguimos conquistar nossa atuação no mercado porque fazemos o trabalho assim. Se antes as organizações tinham essa orientação para manter trabalhando dessa mesma maneira, hoje, devido à velocidade de inovações, né, devido à intensidade da concorrência a nível global, a gente precisa ter mais essa cultura de estimular o funcionário a testar maneiras alternativas de realizar o seu trabalho, a buscar inovar, inclusive, né, ter o perfil inovador, ter essa coragem para assumir riscos e buscar criar novas maneiras de melhorar o seu desempenho ali na organização, acaba sendo requisitos para o profissional na nossa sociedade contemporânea, né? E isso acaba virando um paradoxo também, porque enquanto algumas organizações esperam encontrar profissionais que tenham coragem de inovar, existe também aquela cultura do medo. E se as ideias desse funcionário forem testadas e não derem certo? Então nós sabemos que algumas culturas, né, empregam esse discurso, queremos inovações, mas as práticas inviabilizam. Se der errado, a gente pode ter um significativo prejuízo e lógico que aquele profissional que tentou uma nova ideia vai precisar ser penalizado. Então isso acaba virando um paradoxo
que também vem representar novas relações de trabalho. E também temos aí os impactos da reestruturação administrativa. Então, hoje a gente tem um aumento do trabalho temporário, profissionais que não se mantêm empregados, né, não mantêm vínculos empregatícios ali com uma organização, mas que vão trabalhar em caráter temporário. Redução de posições gerenciais intermediárias. Hoje, né, a gente tem muitas organizações que não precisam ter ali gerentes de departamento. A gente tem um empreendedor, né, ou o empresário principal ali da organização, e ele já se relaciona diretamente com todos os demais profissionais que atuam ali naquela organização, principalmente em pequenas e médias empresas, isso é mais evidente. Então a gente pode ter aí esse achatamento da estrutura organizacional. Hoje, diferente de como nós víamos em algumas décadas anteriores, hoje a gente tem essa estrutura não tão mais hierarquizada, né? Mas a condição de precisamos conferir autonomia para que os profissionais que trabalham aqui na organização se comprometam e estejam realmente preocupados em manter o seu emprego, e para isso eles precisam ser mais autônomos, precisam exercer mais a sua livre iniciativa para revelarem que eles realmente têm valor aqui na organização. E quando a gente atribui autonomia para os nossos funcionários, né, a gente tira essa condição de eu dependo das orientações de uma ordem de comando que seja apresentada por um determinado gestor. A gente elimina, né, alguns cargos administrativos nessa hierarquia. Quem esteja entre o nível estratégico, aquele que vai idealizar tudo que é esperado para o longo prazo da organização, e quem esteja, de fato, efetuando as operações. O nível tático, o nível intermediário, ele passa a não existir em muitas estruturas de muitas organizações. O enriquecimento dos papéis profissionais, então a gente tem até mesmo a noção de job enrichment, né? Um determinado profissional ele pode assumir novas atribuições, ele pode abraçar diferentes funções, e isso acaba também, né, inviabilizando maiores contratações, mais contratações em determinadas empresas. Se eu posso ter um profissional multiprofissional, polivalente, né, ele assume diferentes funções ali, e isso também é uma característica típica das culturas organizacionais contemporâneas. Isso também vem representar mudanças nas relações de trabalho. Eu não tenho mais o profissional restrito apenas às atribuições do que estava descrito no seu cargo. A ampliação do controle por meio de sistemas informatizados, automação dos processos, inclusive, né, até mesmo para estabelecer o controle sobre o que seja produzido ali no ambiente de trabalho. Elimina a necessidade de gestores em determinados departamentos e consequentemente, temos aí uma redução dos postos de trabalho. Eu não preciso ter uma quantidade significativa de funcionários trabalhando na minha organização, se eu posso contar com a tecnologia para agilizar os nossos processos ou até mesmo para exercer o gerenciamento, o controle sobre o que possa ser desenvolvido por alguns funcionários que atuam aqui na nossa organização. Então perceba, né, que essa condição de agora nós temos competição a nível global, novas tecnologias, né, e algumas reestruturações sobre como nós podemos produzir um determinado trabalho em uma organização, são condições que vêm representar novas maneiras, né, de termos ali as relações de trabalho, especialmente nas organizações de hoje, nas organizações contemporâneas. É claro que isso gera um certo medo, né? E aí, será que eu vou conseguir emprego nesse cenário, né, tão cada vez mais difícil? Mas, em compensação, a gente também se reinventa. Nós também inovamos a nossa maneira de prestarmos serviços, e isso vem implicar, então, em novas configurações, novas maneiras de estabelecermos relações de trabalho, que é o tema que eu vou explorar aqui nos próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção.